Olá, tudo bem? Bom, vamos agora estudar quais são os fatores que alteram a velocidade das reações químicas, tá? É importante a gente manter um princípio em mente para a gente analisar esses fatores, que é o seguinte: qualquer fator que facilite um daqueles 4 critérios da teoria das colisões, né? Então, quais são os 4 critérios da teoria das colisões? Que para ocorrer uma colisão efetiva e os reagentes poderem gerar produtos, a gente precisa que tenha afinidade química, contato entre os reagentes, energia mínima no choque e orientação adequada, beleza? Se eu, de alguma forma, alterando algum fator ali da reação química, eu facilito um ou mais de um desses 4 critérios, eu facilito que a reação ocorra, portanto, a velocidade aumenta, tá ok? Do contrário, se eu dificulto um desses 4 fatores ou mais de um, aí eu dificulto a reação química ocorrer. Então a velocidade diminui. Tudo bem? Então, tendo esse princípio em mente, o que você tem que pensar? Aumentou um determinado fator, ou diminuiu um determinado fator. O que você tem que raciocinar? O que é esse fator? E o que ele interfere nas moléculas para que eu possa analisar se ele vai acelerar ou reduzir a velocidade. Então a gente vai estudar alguns dos principais fatores, tá? E a gente vai começar agora com superfície de contato, tá bom? Superfície de contato é o quanto da área superficial daquele reagente está em contato com o outro reagente, certo? Ou seja, ele expressa, a superfície de contato expressa qual é o grau de contato entre os reagentes, tá bom? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma substância sólida reagindo com um líquido, tá? Então, o que acontece? Só as moléculas que estão na superfície desse sólido estão em contato com o líquido. E só essas moléculas, então, que podem reagir, certo? Portanto, os reagentes que estão em contato com o líquido são apenas os reagentes da superfície desse bloco. Tudo bem? Então tá, beleza. Agora suponha que eu divido esse bloco no meio, né? Só faço uma cisão aqui bem no meio. O que aconteceu? Toda essa superfície que já estava exposta antes continua exposta aqui, né? Só que agora apareceu 2 superfícies novas, que é aquela superfície onde eu fiz a cisão do bloco, né? Que é essa superfície dessa metade e a superfície dessa metade que está ali virada para trás, tá bom? Eu expus 2 novas superfícies de contato. Então, as moléculas que estavam aqui nessa região, elas não estavam expostas antes, quando eu tinha uma superfície de contato menor. Agora que eu tenho uma superfície de contato maior, eu adicionei 2 faces, eu tenho mais moléculas em contato. Tudo bem? Então é muito simples. Quando eu aumento a superfície de contato, eu aumento a velocidade das reações químicas, tá? É por isso que, em se tratando da mesma reação química, imagina uma determinada reação. Se eu tenho os reagentes sólidos, os reagentes líquidos ou os reagentes no estado sólido, os mesmos reagentes, o sólido é mais lento, a reação no estado líquido é um pouco mais rápida, bem mais rápida, na verdade, e no gasoso mais rápido ainda. Por quê? Porque eu estou aumentando cada vez mais a superfície de contato entre os reagentes, tá bom? Então é isso, superfície de contato é tranquilo. Bom, pessoal, vamos lá então agora analisar o efeito da temperatura sobre a velocidade das reações, tá bom? Bom, vamos começar pelo conceito. O que é a temperatura? Temperatura é a medida do grau de agitação molecular, tá? Então, quando eu meço a temperatura, é isso que eu estou medindo. O quanto as moléculas estão agitadas em média, tá bom? É uma média. Tá certo? Porque mesmo que eu tenha uma temperatura alta, eu vou ter moléculas mais rápidas, moléculas mais lentas, tá bom? É uma média da agitação das moléculas, tá? Bom, em qual fator eu vou estar mexendo se eu mexer na temperatura? Ora, se eu tenho uma temperatura baixa, as moléculas estão devagar, certo? Relativamente devagar. Então elas vão se colidir e o que vai mudar quando eu tenho uma colisão de moléculas lentas e uma colisão de moléculas rápidas? Muda a energia envolvida ali no momento do choque, tá bom? E lembra que tem aquele terceiro critério da teoria das colisões, energia mínima do choque,
aquela energia necessária para romper as ligações químicas dos reagentes? Pois é. Então, olha só. Quando eu tenho uma reação química acontecendo a 10 graus Celsius, né, ou seja, uma temperatura relativamente baixa, as moléculas estão lentas. Então, elas vão colidir, sim, só que vão produzir uma colisão com pouca energia. De forma que eu vou ter poucas colisões que têm a energia mínima necessária para a reação ocorrer, né? Então, eu vou ter menos reação por segundo, velocidade baixa, tá bom? Agora, se eu aumentar a temperatura dessa reação para 50 graus Celsius, por 50, mas qualquer valor acima de 10, eu vou ter o mesmo efeito, né? Se eu aumento a temperatura, eu faço com que as moléculas fiquem mais rápidas, de forma que na colisão eu vou ter, em média, uma energia mais alta, de forma que eu consigo atingir aí a energia mínima necessária para a reação ocorrer. Então eu vou ter, por segundo, mais choques efetivos, portanto, uma maior velocidade de reação. Tá bom? Então, quando aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. Diminui a temperatura, diminui a velocidade da reação. Tá certo? É isso aí. Bom, então finalmente agora a gente chega no uso do catalisador. Tá bom? O que é o catalisador? Vamos lá. Vamos ver como é que funciona aqui. Ó. Catalisadores são substâncias químicas que aceleram reações químicas, diminuindo a energia de ativação. Tá? Calma, vou explicar isso aqui com mais calma, tá certo? Imagina que eu tenho uma reação química acontecendo, né? Reação sem catalisador, beleza? Sem catalisador, uma reação normal. Então a gente tem o reagente, vamos passar pelo complexo ativado formando o produto, tá? A energia de ativação da reação é essa, não é? Ó, energia de ativação sem catalisador. Sem catalisador, beleza? Quando eu coloco o catalisador, ou seja, uma substância da qual a reação não precisa, a reação pode acontecer sem ela, beleza? Se eu coloco essa substância lá, e essa substância atua sobre a reação, fornecendo um caminho alternativo para a reação acontecer, um caminho mais fácil, o que vai acontecer? Se o caminho é mais fácil, a energia de ativação é menor. Lembra que a energia de ativação representa a dificuldade para a reação acontecer, beleza? Então, vamos lá. Imagina que eu criei aqui um caminho alternativo em que eu tenho a formação do complexo ativado com menos energia do que eu preciso para formar quando a reação não tinha catalisador, né? Então, olha só o que aconteceu. Ó. Eu cheguei no complexo ativado, novo, com uma energia de ativação, né? Agora sim, com catalisador, uma energia de ativação menor do que antes, né? Então, essa substância que eu usei, ela diminuiu a energia de ativação, tá? Portanto, ela acelerou a reação. Se a reação está mais fácil de acontecer, ela é mais rápida, né? A presença dessa substância, desse catalisador, deixou a reação mais rápida, então acelerou. E importantíssimo, catalisador não é reagente, beleza? Não pode ser. Então, ele não é consumido ao longo do processo, tá bom? Então, se eu comecei com 10 gramas de catalisador, eu vou finalizar a reação com 10 gramas de catalisador, tá? Ele não pode ser consumido no processo, tá bom? Então é isso. Catalisador é uma substância que acelera as reações químicas. Portanto, se eu uso o catalisador, eu aumento a velocidade da reação. Se eu não uso o catalisador, a reação transcorre numa velocidade menor. Tá certo? É isso aí. Outra coisa que poderia aparecer, mas aí já não é para todas as reações, os critérios que a gente viu até agora são para todas as reações, é a presença de, por exemplo, se eu tiver uma reação gasosa, pressão, tá? Se eu tiver gás, aumentando a pressão, eu aumento a velocidade das reações, porque o aumento da pressão, o efeito é muito parecido com o aumento da concentração dos reagentes, tá bom? Quanto mais pressão, mais as moléculas ali têm chance de se encontrar e sofrer uma colisão efetiva. Outro fator é luz. É para todas as reações? Não, para algumas reações. Luz, radiação ionizante, micro-ondas, tá? Essas radiações eletromagnéticas podem sim acelerar algumas reações químicas. Isso vai depender muito da reação, tá? Mas pode acontecer, pode ser um fator que acelera reações, tá? Fora isso, a gente tem ultrassom, né, que são ondas mecânicas, que em alguns casos muito específicos pode acelerar também, tá? Mas aí, provavelmente, se vier uma questão disso, o enunciado explica
dá algumas informações, tá? Mas a questão é essa, a gente tem que pensar no que o fator está facilitando ou dificultando naqueles 4 critérios da teoria das colisões. Afinidade, contato, energia mínima e orientação adequada. Facilitou? Acelerou. Dificultou? Desacelerou a reação. Beleza? Então é isso. Bons estudos, manda bala.